Mas a gente tem que dizer a verdade para vocês. Se for hoje que a gente tente fazer isso, hoje o Ministério tentar fazer isso, vai esbarrar dizendo, não tem constitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição proibiu esse caminho. Então, com a PEC 14, a PEC 14 é tão importante que eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira coisa que ela é importante é porque ela garante esse tema da paridade e do agente poder levar para a aposentadoria o seu piso. E vejam, na regra atual da aposentadoria, isso não acontece para nenhuma categoria. Sabe por quê, gente? Porque o que a Previdência Social faz é uma média dos salários. Como nós conquistamos, eu estou me incluindo, nós conquistamos agora para os agentes comunitários de saúde e de endemia, há pouco tempo, o piso, e grande parte dos municípios, Valda, não estão ainda sequer pagando, esse trabalhador que está chegando na época de aposentar, está ganhando menos que o piso, como é que ele vai ter uma média igual ao piso? Vai puxar para baixo a aposentadoria dele. Então, o que a gente está tentando aqui não é fácil de conseguir, mas é para fazer justiça de verdade. Inclusive para quem lutou uma vida inteira por este piso, agora vai para a aposentadoria e não vai levar. Com a palavra, nosso nobre relator, nosso líder, deputado Antônio Brito. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro é imensa satisfação estar aqui hoje ao lado dos nobres deputados e principalmente nessa direção do nosso doutor Luizinho. Esta comissão especial é uma comissão, meu nobre deputado Kenji, deputado Márcio Marinho, mais tantos deputados que nos estão vendo virtualmente, é uma comissão que tem um objetivo nobre, como todos da área da saúde. E vê-la presidida pelo nosso deputado doutor Luizinho, que foi presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, presidente da Comissão Externa do Coronavírus, e talvez hoje um dos maiores expoentes na saúde do Brasil, me deixa muito contente de que nós vamos chegar ao resultado possível. Por isso, eu peço licença para não ler, porque se for ler, o primeiro plano de trabalho é muito simples, para que a gente possa fazer a construção do plano de trabalho que já foi distribuído, colocado no sistema em data regimental. A ideia do plano de trabalho, a ideia das comissões é que nós façamos, nobre deputado Márcio Marinho, oitivas aqui em Brasília, tá? E essas oitivas, em audiências públicas, sugeri os seguintes órgãos: representantes, a FENARAS, que é o Fórum Nacional das Representações dos Agentes, a FENAS, que é a Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde dos Agentes de Combate à Endemia, o CONAX, que é a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemia, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, o CONASEMS, que é o Conselho Municipal de Saúde, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, o Ministério da Saúde, ao qual convidei já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que se predispôs a vir pessoalmente à comissão, ao Ministério da Previdência, que ainda não informei ao ministro Voney Queiroz, mas vou fazê-lo para que venha à comissão, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento e a realização de seminários, que eu tinha sugerido a Bahia e o Rio, mas evidente que cresceu. Hoje, segundo informações que tive da assessoria, nós temos mais de 8 requerimentos até esse momento de seminários a realizar nos estados. E é evidente que isso vai depender do que seja a orientação dos senhores, de vossas excelências, e a do presidente Luizinho. Essa é uma comissão que nós vamos ter com muito cuidado. Eu estudei a PEC, conversei com os agentes de saúde que vieram do Brasil inteiro, nobre deputado Márcio Marinho, nobre deputado Keniston, e a responsabilidade dela é muito grande, porque ela trata da aposentadoria dos agentes. Eu não tenho usado nenhum termo aposentadoria especial, porque para mim a aposentadoria é justa, já que eles têm todo esse processo. Mas o cuidado é que, como nobre deputado Luizinho, também a nós lideramos partidos da casa, nós estamos aqui com 8 líderes partidários como membros dessa PEC. Portanto, o impacto do resultado desse parecer, naturalmente, será quase que a orientação de aprovação. Se o parecer for aprovado com um texto que esteja de acordo
com as representações e de acordo com o orçamento, com o cuidado que nós vamos ter com o gasto público, a representação, é óbvio que vai gerar algum impacto, mas não pode gerar impacto em municípios, não pode gerar impacto em estados, vai gerar algum impacto no regime de previdência, é natural, mas já se gera hoje, com todo o avanço dos benefícios que nós demos nessa casa, em piso de agentes, etc. Então, é apenas você ter o cuidado, nobre deputado, dizer o seguinte: eu fiz tudo isso enquanto eles estão trabalhando. Quando eles se aposentam, não pode perder os benefícios. Em linha geral, é isso. O texto da PEC, ele vai ser ajustado para isso. E o nobre deputado Luizinho, quando esteve comigo presente, nós não pudemos vir à reunião de instalação, porque estávamos naquela correria de debates aí. Eu queria agradecer publicamente ao presidente dessa casa, Hugo Mota, que permitiu que esta PEC fosse instalada, inclusive com um apelo que eu fiz no Colégio de Líderes, e todos os líderes foram favoráveis, tanto que é um grupo de líderes poucas vezes visto numa PEC de um tema social, né? 8 líderes presentes numa PEC, mais deputado do Escola de Kennington, de Márcio Marinho, que sempre é um líder, porque já foi líder e o líder da bancada. Então, assim, André Figueiredo, tem figuras que já foram líderes e que estão aqui dentro pedindo pauta. Então, eu acho que é um tema que ganha corpo na casa. E a gente, tendo uma boa responsabilidade, a gente produzirá na casa um efeito da casa para fora e de fora para casa, de uma categoria muito importante no país. Então, eu quero registrar, eu vi algumas matérias saindo em veículos, da preocupação com gasto, nós também temos, tanto o doutor Lizinho quanto eu. Nossos partidos também têm. A gente não vai fazer daqui uma pirotecnia. Nós vamos trazer aqui uma PEC onde nós vamos ver os resultados e levar com o governo no amplo debate e nos estados, para que os governos estaduais, para que os agentes estejam presentes, para que gere um movimento, meu caro doutor Lizinho, natural no país. Quanto ao número de audiências, que vai definir a Vossa Excelência, porque eu tinha pensado em 2, mas, de fato, foi uma adesão enorme, a quantidade de requerimentos. Eu não imaginava a primeira adesão dessa PEC, no ritmo que estava. O nobre deputado Kennington, antes de começar a sessão, me disse do nível do efeito cascata positivo que está gerando no Pará. Isso na Bahia virou também uma febre, Márcio Marinho, nobre deputado. Rio de Janeiro também. Estão se falando nas audiências de espaço para 3, 4 mil pessoas. Então, realmente, mobilizou os agentes do país inteiro. E a gente precisa apenas ter esse cuidado do plano de trabalho, de ouvir todos, para que saia daqui. Inclusive, eu tinha colocado a organização, a OPAS, que acabou saindo, mas é importante ouvir organismos internacionais para que nós possamos fazer, deste momento desta PEC, um debate importante, presidido por uma personalidade do setor saúde, que vai saber dialogar com o ministro da Saúde e com os membros do CONAS, CONASEMBS. Ele foi, inclusive, acho que chegou a presidente do CONAS, né? Vice-presidente do CONAS, foi secretário municipal. A gente dialogar com todos para sair um texto razoável e possível. Eu tenho usado muito o texto possível da PEC. Então, essa era a apresentação com a leitura. Eu acho que Vossa Excelência pode, e eu vi nos demais deputados, os que estiverem querendo falar, hoje o dia está habitual, definir quais serão os estados por algum tipo de critério, que vai ter as audiências públicas, e durante o período que Vossa Excelência definir também, semanalmente, para a gente ir ouvindo. A informação que eu tenho é que os agentes, muitos deles pensaram que estão se deslocando caravanas para cá, acho que veio uns 2 ou 3 ônibus do estado de Goiás, mas eu tenho até pedi no dia, para eles não fazerem gasto. Essas reuniões são técnicas aqui. Vão ter as audiências nos estados, para não ter que deslocar todos os agentes aqui. E até para ter um cuidado, até de explicar a eles, que agora o trabalho é nosso, dos parlamentares. Nós é que vamos ter que agora sentar para ver o que é possível, né? Não dá para a gente fazer um trabalho, nesse caso, de aprovar uma PEC nessa comissão especial, e eu terei todo o cuidado de ter esse relatório com muito cuidado para não ser aprovado no plenário ou não ser aprovado no Senado. O que a gente quer aqui é que aprove algo possível, que todos fiquem satisfeitos, e que seja aprovado na Câmara e que seja aprovado no Senado, e que a gente, no mais tardar, ao final desse ano, início do ano que vem, esteja resultado desta PEC, depois de ouvir todos os interessados no assunto. Então, era essa a apresentação do plano de trabalho, que ele está apresentado no sistema, e, portanto, peço a sua orientação e a aprovação dele, ouvindo as demais contribuições que serão dadas ao longo desse período.